Agora é necessário prestar atenção a uma coisinha muito interessante. Nos juros simples, quando a gente trabalhava com o tempo, com o período, a gente poderia, já que são lineares, a gente pode dizer categoricamente que 2% de juros ao mês são quanto por cento ao ano? 24. Multiplico 2 por 12. Juros simples. 5% ao mês são quanto por cento ao ano? 60. Uma taxa de 5% ao mês equivale a uma taxa de 60% ao ano. Porque nos juros simples é só eu multiplicar 5 por 12. Já nos juros compostos, não. Após estudar juros compostos, nós vamos trabalhar com taxa, com conversão de taxa, e vocês vão perceber que ao converter uma taxa em juros compostos, eu preciso usar inclusive uma fórmula. Juros compostos, eu não trabalho juros compostos como trabalho com juros simples, já que os juros simples são lineares e os juros compostos não. Então, com base nisso aí, vamos começar juros compostos. Já chegamos também à construção da fórmula de montante dos juros compostos. Se lembram? Já chegamos à construção dessa fórmula. Nós falamos aqui que para encontrar o montante de qualquer valor, ou seja, para capitalizar qualquer valor, basta eu multiplicar esse valor por 1 mais a taxa e elevar ao período. Não foi isso que eu falei? Muito bem. Nós vamos trabalhar com juros compostos com base nisso aí. Ok. Vamos trabalhar com juros compostos com uma pequena questão. Calcule o montante de um capital de 25.500 aplicados durante 3 meses à taxa de 2% ao mês. Vamos então, para facilitar, eu vou recopiar essa fórmula aqui. Nós temos então o que? Em juros compostos, o valor futuro, o montante, será igual ao PV, que é o valor presente, multiplicado por 1 mais a taxa e elevado ao expoente, ao período. Então a questão pede, calcule o montante, então a questão quer justamente que você calcule FV. Calcule o montante de um capital de 25.500, então eu tenho aqui PV 25.500, aplicados durante 3 meses, meu N, 3 meses, a taxa de 2% ao mês. Taxa 2% ao mês. Ok, ele quer saber o montante, ele quer saber o FV. Vamos lá? FV é igual. Nós temos 25.500, que é o nosso PV. Vamos multiplicar por 1 mais a taxa, lembrando que neste caso aqui, a taxa sempre deverá ser centesimal. Eu tenho que dividi-la por 100, tá? Nunca se esqueçam disso, sempre. Não é necessário colocar aqui dividido por 100 na fórmula, basta fazer o aluno perceber que é necessário dividir por 100. Então, a taxa é 2%, como é que eu divido? 0,02, muito bem. Elevado ao expoente, que é a quantidade de período, 3. Muito bem. Aí você pensa assim, professor, e num concurso, o que será de mim? Como vou calcular esse expoente? Não é assim que pensa? Não se preocupem. Por que não? Porque nos concursos, eles vão passar para você uma tabelinha. Duas coisas vão fazer. Ou te passam uma tabelinha de capitalização, que a gente chama de tabela 1 mais I elevado a N. Trouxe até uma para vocês aí. Estão vendo aí? Essa é a tabela 1 mais I elevado a N. Ou eles trazem para vocês uma tabela de logaritmos. Por quê? Porque eu posso resolver essa questão com logaritmo. Na verdade, a solução dela sem tabela é feita com logaritmo. Então prestem bastante atenção. Para fazer cálculos, encontrando N, que nesse caso é 3, ou encontrando a taxa, vocês sempre terão na prova uma tabelinha. E fiquem espertos, ao pegar a prova de matemática, dê uma olhada no final, que você vai encontrar a tabela, vai localizar a tabela.
Isso é importante, que às vezes o aluno tenta e não consegue, o concorrente, quando ele chega no final ele vê a tabela, que ele não está acostumado com o concurso, mas tem que ter uma tabela. Ou eles te dão uma tabela de logaritmo, ou te dão uma tabela com 1 mais i elevado a n. Geralmente é 1 mais i elevado a n, tá? Nós vamos trabalhar com 1 mais i elevado a n aqui. Como é isso? Na tabela ele terá 2 colunas, como estão vendo aí. Numa coluna você vai ter os valores de i, neste caso aí na horizontal, não é? Os valores de i, 5%, 4%, 3%. Na vertical. Valor de i na vertical, ok? E o valor de n, 1, 2, 3, 4, 5 meses, né? Quantos forem, na horizontal. Então, um na vertical, outro na horizontal. E aí você vai encontrar, mais ou menos assim. Você tem aqui 5%, 6%, 7% na tabela. Você tem na horizontal, digamos. Você tem na vertical 1, 2, 3, 4. Então, se você quer saber, por exemplo, quando i forem 6% e n forem 2, qual vai ser o valor de 1 mais i elevado a n? Então, você vai na tabelinha, olha, e encontra aqui. Para isso que serve essa tabela, tá? No nosso caso aqui, por exemplo, a gente vai precisar de 1 mais i elevado a n. Vocês já podem dar uma olhada aí? Quando n for igual a 3 e quando i for igual a 2%. Já encontraram aí? Ok. Muito bem, me digam aí, qual é o valor de 1 mais i elevado a n? Qual é o valor dessa solução aqui? Quando n for 3 e quando i for 2%. Qual é o valor? 1,061 208. Em geral, você basta utilizar as 6 primeiras casas. Prestem atenção que uma questão dessa você aprende facilmente. É só fazer a multiplicação e está na prova. Você pode pegar a prova, uma prova de concurso com matemática financeira, onde se cobra juros compostos. Você vai ver que a tabelinha está no final. Em geral, não se vê, mas está no final. Uma tabela pequena, não do tamanho dessa aí, onde eles colocam aquilo que é necessário, ok? Só aquilo que é necessário. Então é só multiplicar agora, é só multiplicar 25.500 por 1,061.208, ok? A gente vai ver que às vezes você tem fatos mais complexos. A gente vai ver aqui numa questão em que você vai encontrar i e não encontrar n, tá? Então vamos lá ver quem é FV. FV será igual a... Bom, na minha HP eu vou conferir se vocês leram realmente a tabela corretamente, né? 1 mais 0,02 mais... E vou elevar o expoente 3 para ver se vocês fizeram certinho. Ok, 1,061.208. A leitura da tabela é exatamente essa. Vamos então multiplicar pelo nosso PV. 25.500. Então dá quanto? R$ 27.060,80. O meu valor futuro será igual R$ 27.060,80. Ok? Muito simples. Questão número 2, juros compostos. Ao aplicar determinado capital à taxa de 3,5% ao mês, durante 5 meses, adquire-se um montante de 12.000. Qual o valor do capital aplicado? Só você reescrever a fórmula, colocando os valores que a questão passa para você. Ok, nós temos FV 12.000, não é isso? É igual. Qual é o valor do PV? É exatamente o que a questão está pedindo. PV. Vezes 1 mais, qual é o valor da taxa? 3,5? Preciso dividir 3,5 por 100. A taxa aqui precisa ser centesimal. Então, como é que eu divido 3,5 por 100? 0,035. Não estava aqui a vírgula? Move 2 casas para a esquerda, completo com 0 onde não tenho nada. Ok? E agora elevo ao período. Qual é o período?
5 meses, N. Agora é só resolver a questão. Como assim? Eu não quero PV? Vou mostrar para vocês um fato interessante. Se eu quiser, posso trabalhar aqui com equação. Posso pegar tudo isso aqui, estão vendo? E passar para cá dividindo. Mas aí pode complicar um pouco mais, até porque, como eu disse para vocês, nós vamos observar as tabelinhas, no que puder e no que couber. E as provas sempre vão trazer para você a tabelinha. Vamos lá então? Nós temos 12.000 é igual a PV vezes, eu tenho 1 mais 0,035, fica quanto? 1,035 elevado a 5. O que eu tenho agora? Já que eu quero PV, fica bem melhor eu isolar o meu PV, não fica? Isolar o meu PV? Quero PV. Bom, se eu inverter tudo isso aqui, eu não preciso trocar sinal. Eu coloco PV aqui, PV vezes, por uma questão didática, 1,035 elevado a 5 é igual a 12.000. Ok. PV vezes 1,035 elevado a 5 é igual a 12.000. O que eu preciso agora? Eu preciso agora saber, na tabela, só que a tabela não vai ter 3,5%, mas eu precisaria saber, neste caso a prova traria para você uma tabela, onde ela diz qual é o valor do fator, qual é o fator, esse 1, é fator, qual é o fator que coincide com N5 e I 3,5. Nossa tabelinha aí não tem, porque nossa tabela ela não trabalha com valores menor do que 1, estão vendo aí? Não trabalha. Então, neste caso, a gente vai resolver isso aqui realmente na calculadora, mas vocês vão ter sempre a tabela, tá? Então, PV vezes 1,035 elevado à quinta potência. 1,035 elevado à quinta potência. 1,187686. Vamos corrigir. 1,035 elevado à quinta potência. Isso mesmo. Então, o nosso fator é 1,187 686 é igual a 12.000. Ok, posso partir para cá e trabalhar com a equação. Então, PV será igual a... Isso aqui está multiplicando, posso passar para cá dividindo. Então, PV é igual a 12.000 dividido por 1,187,686. PV é igual a 12.000 dividido por 1,187,686. R$10.103,68. R$10.103,68. Vamos responder a questão? Ao aplicar determinado capital, a taxa de 3,5% ao mês, durante 5 meses, adquire-se um montante de 12.000. Qual o valor do capital aplicado? Qual é o valor? Este aqui. R$10.103,68. Ou seja, colocaram esse valor para capitalizar e resultou naquele montante. É o mesmo que eu pegar este valor, 10.103,68, e capitalizá-lo. Como é que eu capitalizo o valor? Multiplico por 1 mais a taxa, não é isso? Que naquele caso, 3,5, transformo em centesimal e elevo ao expoente. Ok. Vai ter que dar ali quanto? 12.000. Entenderam o processo de capitalização? É simples, não é difícil. Questão 3. Vamos à questão 3. Por
quanto tempo R$3.000 devem ser aplicados a taxa de 5% ao mês para render R$ 558,64 de juros? Vamos lá? Então eu quero saber por quanto tempo. Eu quero quem? N, não é isso? É N que eu quero. Vamos montar? Por quanto tempo R$3.000? Então R$3.000 é quem? É o meu PV, é o meu capital. O valor que vai ser aplicado, o valor presente, o present value. E a minha taxa, quem é? 5% ao mês. Para render quanto? 558,64. Então dá para eu saber qual é o meu montante, meu FV? Dá. Olha o raciocínio. Eu tenho aí os juros, 558,64. Mas quem é o montante? É o capital mais os juros. Então o montante será 3.000 mais 558,64, que é o valor que rendeu. Logo, qual é o meu FV, o meu montante, o meu future value, meu valor futuro, qual é? 3.558,64. Exatamente. R$3.558,64. Então, com base nesses dados, vamos procurar o nosso N. Vamos montar? Então, 3.000. Já posso começar com FV, para facilitar. Tem o FV, olhando para essa fórmula aqui. Então, R$3.558,64 é igual o capital de 3.000, que foi aplicado a taxa de 5% ao mês, então 1 mais a taxa, 0,05, elevado ao expoente, que é o que nós não sabemos, não é isso? Que é o período. Então nós precisamos calcular N. Entenderam que neste caso é necessário realmente a tabelinha? Estão percebendo? É necessário a tabelinha. Mas eu vou mostrar para vocês como se faz com o logaritmo, tá? E neste caso vai virar na prova uma tabela, uma tábua de logaritmo, para você usar o logaritmo, tá? Então vou mostrar como se faz aqui o logaritmo. Estão percebendo que o 3.000 está aqui multiplicando? Nas regras de equação eu posso passar esse 3.000 para cá dividindo, não posso? Então ele passa dividindo, eu posso fazer isso aqui, 3.558,64 dividido por 3.000 é igual àquilo tudo lá. 1 mais 0,05 elevado a N. Pessoal, não complique. Não complique. Resolve por equação, pega o valor, transfere para o membro, troca o sinal e manda ver. Não é necessário complicação, tá? Vamos lá então? Vamos dividir 3.558,64 por 3.000. 3.558,64 dividido por 3.000. 1,186,213. Então tenho 1,186,213 é igual 1 mais 0,05, 1,05, não é isso? Elevado a N. Pronto. A partir daqui, olha que interessante. Se a prova, em geral provas de nível superior, exigir de você logaritmo, você vai trabalhar com logaritmo. É o que eu vou mostrar aqui, pelo menos armar, já que a gente não está estudando aqui logaritmo. Vou mostrar como se arma. Se por outro lado a prova, geralmente é de segundo grau, exigir de você a tabela 1 mais i elevado a n, ela vai te dar a tabelinha com a qual a gente trabalhou aqui no início, 1 mais i elevado a n. Mas vamos supor que seja logaritmo por enquanto. Você vai aplicar logaritmo aqui. Eu vou dizer que log de 1,186,213 é igual, eu tenho 1,05 elevado a n, não tenho? N vezes o log, o logaritmo, de 1,05. Está entendendo?
Aí, se a prova te der tabela de logaritmo, você vai ver lá que eles vão te dar esse logaritmo aqui. Ou eles te dão esse logaritmo, ou te dão esse logaritmo aqui. Ou ainda te dão um cálculo para chegar ao logaritmo. Às vezes não é tão fácil assim, entenderam? Às vezes não é tão fácil assim. Te dão um cálculo para chegar ao logaritmo. E aí, com esse logaritmo, você vai trabalhar com a equação. Se houver uma calculadora, você calcula logaritmo, pode ser o neperiano também, que é o que é utilizado na HP. No meu curso de HP 12C, nos meus cursos, tanto no intermediário quanto no avançado, a gente trabalha com logaritmo, a gente trabalha com LN, o logaritmo neperiano. Então o resultado vai dar o mesmo, tá? Então, logaritmo seria assim: você acharia o log desse valor, colocaria aqui, acharia o log desse valor, e aí você trabalharia apenas com N, entenderam? Nós não vamos trabalhar com logaritmo aqui hoje não, porque nós não ensinamos logaritmo. Ok, vamos trabalhar então com 1 mais I elevado a N. Essa, se não me engano, tem na tabelinha de vocês. Verifica aí na tabela qual é o fator equivalente a N, equivalente, aliás, melhor ainda a pergunta. Procure esse fator aí na tabela, tá vendo? Que eu já tenho o fator, não tenho? Já tenho o fator, é diferente. Eu tenho o fator e tenho o valor de I, que é 5%. O que você vai fazer? Você vai olhar na tabela, verificar numa dessas colunas, na vertical, se não me engano, você vai ver o fator 1,186,213, vai ver 5% e vai me dizer N. Vamos lá? 1,186,213 é igual a 1,05. Qual é o valor de N nesse caso? Não encontraram ainda? Procure I 5%. Quando encontrarem I 5%, observem N. Não tem? Ok, eu vou calcular com logaritmo então, já que a tabela de vocês não tem. Vamos calcular com logaritmo? Logaritmo na HP. Então eu tenho log de 1,186